2021, o ano da lealdade. Juntos até o fim. Pois quem é leal não abandona. Quem é leal não deixa os seus para trás. Lealdade é marca de Deus e será a nossa também. Então, Batista Renovada, se prepare, porque nesse ano voaremos alto nas asas da lealdade, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a igreja, os irmãos que estão aqui, com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. E junto com a igreja, agradecer ao Senhor por nos dar mais um domingo aqui na casa dele, para estarmos juntos em comunhão, cantando, louvando, adorando o Senhor, aprendendo como família que somos da santa palavra do Senhor. E esse aprender transforma a nossa vida cada vez mais, lapida o nosso caráter cada vez mais do jeitinho, da forma que Deus pensou para cada um de nós. Então eu quero agradecer muito ao Senhor a oportunidade de estar aqui mais uma vez, com a responsabilidade, no temor e no tremor do Senhor, e agradecer também aos nossos pastores e nossas pastoras por essa oportunidade ministerial. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nós já oramos, né, já cantamos, nosso pastor Toninho usou assim do seu amor, do seu carinho, da sua graça e da unção de Deus em orar por nós, e nós vamos ter um momento aqui da palavra do Senhor, né? Esteja com a sua Bíblia, nós vamos mostrar os textos aqui, mas você, com a sua Bíblia, você poder marcar passagens assim muito importantes mesmo, como todas as demais que já temos visto. Então, são passagens bíblicas, irmão e irmã, que são norte para nossas vidas. Norteiam a nossa vida. Então, marca, nós vamos ler alguns textos, poucos textos, mas marque na sua Bíblia, porque elas são assim, esteio para a gente, né? Então vamos, irmãos, olha só. Este ano que nós estamos, este ano de 2021, nós estamos no ano da lealdade, E nessa série inicial que Deus segredou no coração dos nossos pastores. E uma vez tendo feito isso, Deus tendo feito isso, segredar ao coração dos nossos pastores, eles trouxeram para nós, como família da fé, para crescermos juntos num assunto assim muito importante, um tema assim muito, muito precioso para a família da fé Batista Renovada e para o cristão. Um tema assim aplicável na vida cristã, dentro do reino de Deus e aplicável na nossa vida secular, no trabalho, lealdade no trabalho, lealdade em todas as esferas da nossa vida. Então, um tema muito precioso. E essa série que nós estamos recebendo de Deus, nós já ganhamos assim ótimas ferramentas, e ferramentas nos faz lembrar assim, né, irmãos? Nos faz lembrar uma maleta, não é? Nos faz lembrar uma maleta, que a gente coloca ali as ferramentas para consertar, para restaurar, para consertar um equipamento. Ferramentas são para isso, e nós já ganhamos assim ótimas ferramentas para nossa maleta, para nossa bagagem de vida cristã, e também, como já falei, na vida secular. Então, a nossa maleta está quase completa. Ela está quase completa. Deus está nos dando assim, nós falamos hoje mais cedo, Deus está nos dando um livro, todos os esboços dessas mensagens, todas as gravações, todos os vídeos que foram feitos das mensagens que estamos recebendo até este presente momento, e ainda vamos ter mais,
é um livro, é um grande filme e um grande livro que nós estamos ganhando assim de Deus. E nós já aprendemos nessa série, nós já aprendemos sobre a lealdade de Deus. Nosso pastor Glaucio iniciou esse grande momento nosso dessa série de mensagens falando sobre a lealdade de Deus, e nosso pastor disse que Deus é leal mesmo. Lá em 2 Timóteo diz que mesmo que nós sejamos infiéis, e nós estamos virando isso, mas mesmo que nós sejamos infiéis, Deus é fiel, Deus é leal. Deus não nos deixa para trás, Deus não nos deixa órfão, Deus não deixou Pedro órfão. Então, a lealdade de Deus, a lealdade na família e a lealdade no casamento. Nosso pastor Toninho nos ministrou essas duas mensagens. Então, lealdade na família. Lembrar aqui alguns lampejos. Lançando um novo olhar. Lançando um novo olhar sobre a família. Não acuse, esclareça. Como isso em relacionamento é constante, no sentido de oportunidades, de momentos que a gente precisa esclarecer, porque relacionamento é isso. Relacionamento é isso. Lealdade no casamento. Marido e mulher, nosso pastor Toninho falou que marido e mulher são como duas folhas de papel. Ele trouxe aqui para a gente uma didática, uma maneira da gente entender fabulosa. São duas folhas de papel coladas. E às vezes, por sobrar assim uma pontinha lá nessa união dessas duas folhas, às vezes a gente tem um problema no relacionamento conjugal, um probleminha, ou às vezes alguma coisa maior realmente, e aí a gente fica procurando nessas duas folhas uma pontinha ali que não tenha ficado colada, não tenha ficado bem acertada. Aí a gente quer separar as duas folhas. Elas vão rasgar. Nosso pastor falou que elas estão coladas. A Bíblia diz que o homem unir-se-á à sua mulher, e a sua mulher unir-se-á ao homem também. E o pastor falou que esse unir, o original dele é como se estivesse cimentado, colado, cimentado. A lealdade na igreja 1, 2 e 3... né? Nós vimos isso, e os flashes assim são: participe do mover de Deus na sua igreja, defenda a sua igreja e seus pastores. Nós ouvimos nessas mensagens, né? Defenda a sua igreja. Somos nós, congregação somos nós. Congregar online e estar acompanhando, ferramenta maravilhosa, mas congregar online não conseguimos. Temos que estar na sua igreja, temos que estar. Então, congregar e com um propósito. Nós ouvimos a irmã Elisa pregar aqui para a gente. E cultura da lealdade e deslealdade, e os estágios da deslealdade que geram perdas e mortes. Nossa pastora Daniela ministrou ao nosso coração, nosso pastor Glaucio semana passada. Então, esse é um desenho do que a gente tem assim recebido. E para encerrar essa série, nós vamos subir o 9º degrau. Vamos subir o 9º degrau dessa escada. O 9º degrau de uma escada desafiadora para subir. O nome dessa escada é confronto. Essa escada tem nome, se chama confronto. E hoje vamos falar sobre certas chaves. Chave abre e fecham acessos. E nós vamos falar de certas chaves que neutralizam a cultura da deslealdade. Vamos falar sobre certas chaves que abrem a cultura da lealdade, que nos faz ter o jeitão, como nossa pastora Daniela falou, o jeitão, né? Cultura, o jeitão que Cristo quer que a gente tenha nesse aspecto, e na nossa vida cristã. E nós podemos enxergar para aprender, para crescer. Nós podemos enxergar algumas dessas chaves. E esse é o tema de hoje. Chaves para acabar com a cultura da deslealdade dentro do corpo de Cristo, que somos nós. Então vamos lá, anote aí, vamos lá. E o propósito nosso, amada igreja, amado irmão, amada irmã, é que a palavra de Deus arda em nosso coração,
queime dentro de nós, no sentido assim de nos afinar, nos purificar como o fogo purifica o ouro. Então vamos lá, a primeira chave. A primeira chave diz assim, semblante fechado ou sisudo. Entenda aqui, que chave, que a gente vai falar aqui algumas vezes, chave é uma postura, é um comportamento. Então, semblante fechado ou sisudo, nós vamos explicar como isso funciona como ferramenta, nós vamos explicar. Então, chave aqui é uma postura, é um comportamento. Então, semblante fechado ou sisudo. Olha só, irmãos e irmãs, o poder de uma língua afiada, maledicente, desleal, ele tem poder para ser freado através de algumas expressões faciais. E essas expressões, elas tornam-se ferramentas que, se usadas com um bom propósito, e observe aqui, não é nada deseducado, não é deseducado, não é uma postura, um comportamento deseducado, mas ela usada por um bom propósito, elas funcionam. Então, se você apenas mostrar para alguém com o seu rosto que você não está interessado naquela conversa maledicente, isso já funcionará como um freio, como um breque, um freio naquela conversa maledicente. E isso ajudará a ambos. Esse é o propósito, que ambos sejam ajudados. Num confronto difícil, ambos precisam ser ajudados. Quem transmite maledicência e quem está ali e vai ouvir por um determinado espaço de tempo aquilo ali. O propósito é que ambos sejam ajudados nesse confronto difícil que é lealdade versus deslealdade. Difícil. Então, se alguém falar mal de fulano para você, irá falar mal de você para fulano. Então não caia nessa. Fuja da aparência do mal. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Fuja. Então, quando alguém começar a criticar a igreja, o pastor, o líder de PG, criticar algum membro de sua igreja, e esse membro faz parte do corpo de Cristo, esse membro é um com você, eu sou um com você no amor do nosso Pai, nós cantamos. Então, quando isso acontecer, basta você franzir a testa, subir a sobrancelha assim, levantar a sobrancelha, fazer uma expressão de desagrado, que a pessoa vai perceber que esse tipo de comentário não é bem-vindo, ele é nocivo ao corpo de Cristo. Esse comentário tem nome, chama-se isca de Satanás. Então não podemos permitir isso. E nós vamos até treinar agora, neste momento aqui nós vamos olhar um para o outro, o seu vizinho, vamos fazer isso? Um para o outro, e você vai franzir a testa assim. Eu vou olhar para a família aqui, e você vai franzir a testa assim, sabe? Eu estou sendo maledicente. Então, a Leté falou, vamos treinar. Então, olhe para o seu irmão que está do seu lado, é um momento de treino. E vamos franzir a testa, vamos apertar assim os nossos olhos assim, vamos dar um passo para trás. Você pode estar franzindo a testa e rindo, né? Rindo. Hoje mais cedo eu falei assim, olha, franzir a testa minha, 62 anos, já enrugou. Então ela está constantemente franzida. Mas você pode franzir a sua testa, levantar as sobrancelhas assim, né? Apertar os seus olhos. Você pode usar dessas expressões faciais, né? Então nós estamos treinando. E é assim que devemos fazer quando alguém vier falar mal de outra pessoa para nós, né? Segunda chave. Chame a pessoa para orar e abençoar aquele ou aquela que ela está criticando. Então diga assim, para a pessoa que vem falar mal de alguém para você. Você fala assim, olha só, vamos dobrar agora os nossos joelhos e vamos orar por ela, porque se essa pessoa ou está fazendo isso que você está falando, ela precisa da direção de Deus, ela precisa de oração. Então nós vamos, para sair disso, ela precisa, então vamos orar agora neste momento. E você crê que Deus pode ajudar essa pessoa? Você crê? Então vamos orar agora. Vamos desenhar aqui um quadro. Eu vou te dar um exemplo. Vamos trazer um exemplo, vamos fazer um desenho aqui. E se a pessoa vier falar mal do seu pastor,
Então diga para ela assim, ó, você pode agora orar abençoando o nosso pastor? Você pode fazer isso? Pode. Provavelmente, essa pessoa nunca mais virá falar mal para você, virá falar mal do seu pastor e nem de ninguém. Nunca mais virá. Sabe por que isso vai acontecer? É certo que isso vai acontecer? Porque as correntes subterrâneas da fofoca, as correntes subterrâneas da fofoca, elas não subsistem em culturas de lealdade. Elas não subsistem, elas não suportam, porque elas não batem uma com a outra. Orar uns pelos outros faz parte de cultura de lealdade, não deslealdade. Então elas não batem. Então essa pessoa não vai vir mais falar mal de ninguém para você, nem do pastor. Que tipo de cultura, amada igreja? Que tipo de cultura nós queremos na nossa igreja, na nossa família, no reino de Deus? No reino de Deus, tema dessa mensagem, na nossa família, no trabalho, na igreja, para com os nossos irmãos, que tipo de cultura entre os cônjuges nós queremos? Que tipo? Agora nós podemos ver o seguinte, vamos ver algumas atitudes que ajudam a desenvolver a cultura da lealdade. As ajudas existem. E se eu decido, nosso pastor Glaucio falou agora recente, que nós não temos volta, ele falou ao nosso coração, e não temos mesmo. Nós queremos crescer do jeito que Deus preparou para a gente, um crescimento, né, que Deus preparou para a gente, nós queremos assim. Então agora nós podemos ver assim, algumas atitudes que vão nos aperfeiçoar, atitudes para desenvolver a cultura da lealdade. Então vamos alimentar essa cultura. Primeira atitude, sua lealdade numa igreja local deve ser para com o seu pastor sênior, para com o seu pastor presidente. O pastor sênior ou pastor presidente, ele pode até não ser o mais próximo de você, de mim, de você, no dia a dia. Isso pode acontecer e acontece. Suas atribuições, suas tarefas ministeriais, seus afazeres administrativos, eclesiásticos, isso pode acontecer dele não ser o mais próximo de você no dia a dia, mas com certeza, guarde isso no seu coração, com certeza, ele dia a dia é responsável por mim, por você, pela família da Fé IBR diante de Deus. Dia a dia não é o mais próximo, por algumas circunstâncias laborais, mas dia a dia ele está se apresentando diante de Deus, porque ele é responsável por nós, pelos seus filhos na fé. Então isso é precioso demais. Então cuidado com pastores auxiliares, líder de ministérios, né, que podem estar mais próximos de você, então cuidado, mas que esses tais queiram assim fazer com que você seja mais fiel a eles, do que fiel ao seu pastor presidente. Então, em amor, digamos assim, tanto um quanto o outro, pastores auxiliares, líderes, tanto um quanto o outro estão equivocados. Fique atento, não caia nessa. Segunda atitude que pode assim desenvolve a cultura da lealdade. A lealdade custará certas amizades e relacionamentos. Nós vamos ler agora 2 ou 3 textos, o primeiro deles em Tiago 4:4, que diz assim, adúlteros e adúlteras, me permite virar as costas para os irmãos, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, este texto foi separado para nos ajudar aqui no entendimento. A lealdade também tem um preço. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todos. Não pode ser. Minha lealdade a Cristo significa que eu não poderei manter algumas de minhas antigas amizades, que vivem mergulhadas no pecado, na rebeldia. Então, há amigos com os quais você terá que deixar de caminhar. Terá que deixar. E sabe por quê? Porque eles serão claros, transparentes para você, para mim, para todos nós, que lealdade não faz sentido, faz pouco sentido ou sentido algum. Eles serão claros. Então você não pode andar com quem não pode ser leal a todo o grupo, leal a todas as pessoas, por causa
conta do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina. Vamos ler outros textos aqui, ó. 1 Coríntios 5:11 e Romanos 16:17, que diz assim, ó: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. O próximo texto: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos, contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. Com eles nem comais e desviai-vos dele. Duas ações cirúrgicas. Por quê? Porque nós queremos ser leais a Deus, queremos ser leais a Cristo Jesus, queremos ser leais à igreja, aos nossos pastores. Então vamos agora avançar um pouquinho. Nós vamos juntos olhar assim para dentro de nós mesmos e vamos identificar alguns sinais de deslealdade. Então, e é isso que Jesus quer. Ele quer que nós, assim como Pedro, depois de lidar com suas fraquezas, com seus deslizes, com seus temperamentos, seus desencontros, Pedro olhou para dentro dele mesmo. E aí ele pôde, num determinado momento, dizer para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus não deixou Pedro para trás. Então vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos ver assim alguns sinais de deslealdade. Primeiro deles: um cristão que fala mal do seu cônjuge para outras pessoas. Isso é um sinal de deslealdade. O problema, irmãos e irmãs, não é a crítica, mas como ela acontece. Se ela é uma crítica destrutiva, é um falar mal. Quem ama, fala com você, resolve com você, esclarece com você. Nosso pastor Toninho ministrou para a gente, né? Você ama seu cônjuge e é leal a ele, a ela? Então fala com ele, fala com ela. É sempre fácil? Não. Num primeiro momento, não. Num segundo momento, também pode não ser fácil, mas com certeza é o melhor caminho. Falar um com o outro, é sinal de lealdade, é o caminho a ser seguido, por isso vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque o seu coração, esposo, e o seu coração, esposa, pertencem ao Senhor. Por isso que vai dar certo. E porque lealdade é uma marca de Deus. Então é por isso que vai dar certo. Não fale mal do seu cônjuge. A mulher que tu me deste, Senhor. O homem que tu me deste. Essa sua mãe, meu filho. Nossa, esse seu pai. Difícil esse seu pai. Esse seu genro, essa sua nora. Não fale mal. Deslealdade desse tipo não convém. Segundo sinal de deslealdade: um líder ou uma ovelha que sistematicamente não sorri e não diz um amém quando o seu pastor está pregando. Nós já vimos que podemos demonstrar com a expressão facial e a linguagem corporal quando estamos assim aprovando ou reprovando algo. Nós já vimos isso. Então aqui os destaques nesse sinal de deslealdade: uma ovelha ou um líder que sistematicamente não sorri e não diz um amém quando o seu pastor está pregando, quando o anjo da igreja, quando a pregação da palavra está acontecendo. Então aqui os destaques são dois a serem considerados, e muito sublimes, coisas assim muito sublimes. O primeiro é que a pregação é da santa palavra. A pregação é da santa palavra de Deus, que transforma, que restaura, e com a direção do Espírito Santo. O outro é que está sendo feita na instrumentalidade do anjo da igreja, na instrumentalidade do seu pastor. E é o alimento espiritual, é o néctar espiritual que está entrando no nosso coração, vindo através de quem se debruça, de quem vela por nossas almas, de quem vela por nossas vidas, que é o nosso pastor. Então, a neutralidade e a indiferença já é uma forma de deslealdade. Então, aos nossos pastores, aos pregadores, então, fujamos desse sinal de deslealdade também. Terceiro e último sinal de deslealdade: um cristão que insiste em continuar amigo íntimo de alguém que critica a igreja e o pastor.
Alguém que critica sistematicamente a igreja, o corpo de Cristo, que você pertence, e o pastor, o anjo da igreja, que lhe pastoreia. Sistematicamente. É aquele cristão que quer ficar bem com todo mundo. Gregos, troianos, ele quer fazer parte ele quer ser inserido em todos os grupos, independente da qualidade daquele grupo, independente do que aquele grupo é leal ou desleal, de caráter geral. Ele quer se associar a todos os grupos. Então, o que é que acontece? A gente vê o erro na vida do irmão e não o corrigimos, não o persuadimos na palavra, em amor. Fazemos vistas grossas e continuamos tendo intimidade, tendo relacionamento com quem fala mal do pastor e da igreja. E detalhe, atentem aqui para um detalhe muito importante. Às vezes a gente pode ouvir alguém falar assim: mas eu sei separar as coisas, eu sou firme, eu sei separar as coisas. Detalhe, não há como fazer separação e dizer que é seguro uma amizade assim, porque em determinado momento, as conversações poderão se igualar, elas poderão se misturar. E de que maneira isso vai acontecer? Qual é o tom que vai predominar? A desigualdade, a deslealdade ou a lealdade? Qual é o tom? Então, será que isso agrada a Deus? Uma amizade com quem é sistematicamente desleal, fala da igreja, fala do pastor? Para encerrarmos, anote aí, amada igreja, amados irmãos e irmãs, como são, amados irmãos e irmãs? Sinais de lealdade. Primeiro deles, um cristão, sinal de lealdade, um cristão que admira sua igreja e a elogia sinceramente, sem cera. Admiração secreta, nosso pastor Glaucio ministrou a nossa vida. Admiração secreta não serve para nada. Então, se você admira a sua igreja, expresse isso, verbalize um para o outro, como formiguinhas, verbalize, vai construindo. Amado irmão e irmã, querido jovem, querido adolescente, vai construindo, vai tecendo uma rede santa, uma rede saudável. Então, verbalize sobre sua igreja, sobre as bênçãos de Deus que ela promove sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Verbalize o que a igreja do Senhor aqui estabelecida na José de Campos e onde você está plantado. Verbalize o que a igreja que é firmada na palavra promove sobre a sua vida, promove sobre a sua casa. Então verbalize isso. E com certeza você vai contagiar outras pessoas a serem formiguinhas, a construírem, a tecerem uma rede saudável que é sobre a sua igreja, Segundo sinal de lealdade, um líder que honra e respeita a esposa do seu pastor. Honra e respeita a esposa do seu pastor, dos seus pastores. Esse é um sinal de lealdade muito, muito importante para todos nós. Então, atentemos para o seguinte, quem honra e respeita a esposa do seu pastor, o está honrando e respeitando também. E quem desonra e desrespeita a esposa do seu pastor, está desonrando e desrespeitando-o também. Como a gente pode dizer ao pastor: eu amo você, pastor, se você não honra e respeita a esposa do seu pastor? Vamos nos lembrar do seguinte aqui, a esposa dos nossos pastores, a esposa de um obreiro de Deus, de um pastor, do anjo da igreja, ela tem um sacerdócio, vamos tirar a palavra papel, ela tem um sacerdócio ministerial muito grande, tremendamente relevante sobre a vida dos nossos pastores. Posso ouvir um amém? Um sacerdócio importantíssimo na vida ministerial deles, porque elas estão junto com eles e elas cuidando deles, eles cuidam de nós e eles todos cuidam de nós. Então a esposa dos nossos pastores, elas choram com eles pela igreja, elas se debruçam com eles pela igreja,
elas dobram os joelhos, elas pulam também de alegria com o sucesso que Deus tem dado na palavra à igreja, aos pastores. Então elas têm um papel ministerial muito grande, muito importante. Terceiro sinal de lealdade, coisa boa. Um líder que sabe que seu pastor é humano e pode cometer erros. Todo pastor, líder espiritual do rebanho, cometerá erros ao longo do seu ministério, mas ai do pastor que tiver um líder desleal ao seu lado. Ai do pastor que tiver um líder desleal. Esse líder vai ser desleal, porque é marca e no caráter dele. E ele acabará colocando assim uma lente de aumento no erro do seu pastor. Vai colocar uma lente de aumento, e o líder desleal, ele tem uma das marcas assim, ele mais que bajula do que na frente do pastor, e por trás ele é desleal, ele é desleal. Já o líder leal, ele elogia quando o pastor acerta e, se necessário, aconselha o pastor quando o pastor falha. Por último, sinal de deslealdade. Por último, um líder que não pula do barco, não sai da embarcação quando a tempestade chega à vida do seu pastor. E a tempestade vem. Tem vezes que chove, e tem vezes que a chuva tem um nome que é tempestade, temporal. E isso acontece na vida dos nossos pastores, porque eles são humanos e eles estão inseridos num contexto de vida como todo ser humano, e isso acontece. Então o líder que pula do barco, isso não é bom, não é bom. A tempestade pode chegar através de uma doença, de uma calúnia, uma perseguição, um problema de ordem financeira. Então, o líder leal estará sempre ao lado do seu pastor. Sempre ao lado do seu pastor, porque considera, a irmã ali até hoje mais cedo, falando para o nosso pastor Toninho aqui, a irmã falou assim, porque o pastor Toninho, ela construiu uma frase, e dentro dessa frase ela disse assim, porque o pastor Toninho é meu pai aqui. Meu pai, ela está inserida aqui na Batista Renovada, no novo ministério, agora recente. E o nosso pastor Toninho é o nosso pai aqui, é o líder espiritual, é o nosso líder espiritual. Nós consideramos ele nosso pai espiritual. E sempre, o líder leal sempre se lembrará de todas as vezes que foi pastoreado, que foi ajudado, que recebeu orações, ligações de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Então, cuide de seu pastor. Cuide de seu pastor. E nós vamos terminar com a conclusão. Eu vou ler para os irmãos aqui. E a conclusão pequena, no que diz respeito à construção do parágrafo aqui, se a gente pode dizer assim, mas de tremenda significância para nós, como família da Fé Batista Renovada, ao final dessa série. Seja um cônjuge leal, um pai leal, um líder leal, um membro da sua igreja e do corpo de Cristo leal, de modo que você possa experimentar o favor de Deus sobre tudo o que você colocar às suas mãos. A lealdade é uma escada de confronto, é uma poda de Deus. O pastor Glaucio falou semana passada que Deus não quer nos espremer e nos deixar espremido. Mas o pastor Glaucio falou que é certo que o Espírito Santo esteja fazendo assim, ó. É certo. Então, a estrada, o caminho, é um caminho de sucesso, mas ele é desafiador. Então, a gente pode dizer assim que o ônus é esse desafio, mas nós vamos crescer, nós já crescemos, não tem volta. Mas o bônus, ó, tudo que... Não podemos ter melhor assistência de Deus do que tudo que você colocar às suas mãos, experimentar e colocar às suas mãos, vai ser diferente. Então, queremos ou não queremos, já decidimos sobre a cultura da lealdade. Assim, amada igreja, olha,
assim. Nós vamos orar agora neste momento, que a Batista Renovada seja uma igreja que possua a cultura da lealdade e que alimente no seio dela essa cultura, esse jeitão, como a pastora Daniela falou, esse jeitão, essa cultura que está no caráter de Deus, né? Nós vamos orar, porque no encerramento desta série sobre pregações, sobre a lealdade, que esse tema, essa área tão importante da nossa vida, fique assim enraizada. Nós vamos orar abençoando a nossa amada igreja, os nossos amados pastores neste momento. Então eu queria chamar aqui o pastor Glaucio e nossa pastora Elza, para que nós vamos orar neste momento. O que nós temos agora a oportunidade de orar por eles é algo assim muito sublime. Sabe por quê? Porque eles são os nossos pastores. E isso é altamente significativo, ungidos de Deus sobre nossas vidas. Então isso é de alta significância para a nossa vida como família, como homem, como mulher, como cristão. Isso é de alta significância. Então eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Nós vamos orar pela vida dos nossos pastores neste momento. Estenda as suas mãos aqui, nós vamos orar neste momento. E com confiança no clamor que vamos fazer e no amor que a igreja tem. Com certeza. Senhor Deus, bendito Pai, nós queremos agora, neste momento aqui, reunidos como família da fé, mais um domingo, mais um dia, Senhor, dentro da Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E nosso clamor agora aqui, Senhor Deus, é pela vida dos nossos pastores, nossas mãos aqui, nosso coração, nosso anelo, nosso desejo é de clamar a Ti, ó Pai Celeste, pela vida dos nossos pastores, pela família pastoral, Senhor Deus, que o Senhor colocou sobre nós aqui, Senhor, sobre a nossa direção, todos os anos desta casa, Senhor Deus, que já foram vividos e tudo que mais se viverá na direção Tua através deles. Pai querido, abençoa a saúde física dos Teus filhos e filhas. Abençoa, Senhor Deus, a saúde emocional, psíquica, Senhor Deus, momentos deles tão íntimos contigo, momentos felizes, mas momentos não tristes, mas momentos assim de angústias, de passarem, Senhor Deus, contigo, porque o Senhor passa com eles de momentos bastante difíceis. Abençoa os Teus filhos, dá saúde, Senhor Deus, ânimo, saúde espiritual, Senhor Deus, na palavra como o Senhor tem feito. Nós estamos Te pedindo que o Senhor cubra eles com continuidade, porque é isso que o Senhor tem feito sobre eles, não é a partir de agora, é com continuidade, Senhor Deus. Então ouve a oração da Tua igreja. Nós estamos, Senhor Deus, desejosos e comprometidos em sermos leais a Ti, leais à família, à igreja e aos nossos pastores. Em nome de Jesus, ouve este clamor, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso clamor está subindo a Ti. Amém. Nós dizemos amém como igreja. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estender nossas mãos. E eu tenho uma frase aqui para compartilhar, abençoada com vocês. Então nós vamos estender as nossas mãos, vamos dizer assim para os nossos pastores. Nós amamos vocês, pastores. A família pastoral também amamos. E seremos leais ao nosso Deus, aos nossos pastores, a nossa família e a família da fé Batista Renovada. Oh, amém. Amém. Glória a Deus.